Opa, então bora lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina de projeto detalhado de software. A aula de hoje vai ser um complemento à nossa aula anterior, onde a gente aprendeu coisas relacionadas ao diagrama de casos de uso. E hoje a gente vai fazer uso do que a gente aprendeu em relação a todas aquelas especificações e tal. A gente vai aprender a como transformar tudo aquilo em um documento, certo? Então, essa é a temática aqui da nossa aula, documentação de casos de uso. Eu espero que vocês, no decorrer dessa aula de hoje, aprendam como documentá-los e aplicá-los, e aplicar, na verdade, essa documentação nos projetos futuros de vocês. Então, a documentação de um caso de uso, ela vai descrever, por meio de uma linguagem simples, as informações que garantem um melhor entendimento do sistema, certo? Até porque esse é o objetivo de você ter uma documentação sobre um projeto de software no qual você está trabalhando. E eu enfoco aqui essa questão da linguagem simples. Então, se a gente vai estar trabalhando com essa questão da linguagem simples, então já condiz com o que vocês aprenderam sobre o diagrama de casos de uso, em que vocês viram que era algo fácil, entendível por qualquer tipo de stakeholder, principalmente os nossos usuários finais, os nossos clientes que não estão tão interessados em aspectos com maior detalhamento, digamos assim, do nosso software, certo? Então, essa documentação dos casos de uso, ela vai fazer uso dessa linguagem simples e vai nos proporcionar as informações que vão permitir um melhor entendimento do nosso sistema, beleza? Então, vão vir como um complemento do diagrama de caso de uso. E aí, para isso, a gente vai ter descrito nessa documentação esses elementos. A gente vai ter a funcionalidade, em que a gente vai estar descrevendo dentro da nossa documentação. Teremos os atores que farão parte dessa desse diagrama de casos de uso, fazem parte da interação com o nosso sistema, certo? Teremos as etapas que perfazem os nossos casos de uso, os parâmetros que são necessários para execução desses casos de uso, teremos suas restrições e validações, certo? Até porque são coisas que estarão mais relacionadas às regras de negócio do projeto que a gente estiver modelando, do sistema que estiver sendo modelado, beleza? Bem, em relação a essa documentação de casos de uso, é preciso que vocês tenham em mente uma coisa: não há um formato específico. Não há. A UML não define essa questão de você ter um modelo padrão, digamos assim, para ser adotado nessa questão da documentação dos casos de uso. Na questão do diagrama de casos de uso, aí sim são coisas que vocês aprenderam na aula passada e que devem ser respeitadas. Mas em relação a essa questão da documentação dos casos de uso, vocês estão livres para adotar o melhor formato que for o melhor formato para o projeto que vocês estiverem trabalhando, certo? E aí, como essa questão da documentação ela é bastante flexível, ela nos proporciona uma documentação formal, certo? Que é o que eu vou apresentar aqui nessa aula de hoje, e uma documentação informal. Por que a gente vai adotar a documentação formal? Porque a documentação formal digamos assim, o mais comum encontrado no nosso meio, na nossa área da modelagem de software, certo? Então a gente vai começar pautando, tendo essa base voltada em algo formal, e aí, possivelmente, se a gente tiver tempo aqui ao longo da disciplina, eu trago algumas outras formas informais que são aplicadas no mercado de desenvolvimento de software, certo? Mas aí, para quem estiver pagando engenharia de requisitos comigo, eu já vou trazer essas formas informais e eu vou tentar aplicar aqui na nossa disciplina se a gente tiver tempo, beleza? Até porque o foco aqui dessa disciplina é trazer essa discussão, esse viés para vocês de uma modalidade mais formal, beleza? E é isso que a gente vai estar aplicando aqui na nossa disciplina, beleza? Então a gente vai adotar essa documentação formal e ela proporciona um maior detalhismo de um caso de uso, beleza? Como a gente tem esse maior detalhismo, então a gente consegue, por exemplo, fazer a modelagem de alguns sistemas mais críticos, de sistemas que exigem um maior entendimento,
uma maior logística por trás para o seu correto funcionamento, beleza? Então esse é o contexto mais adequado para a documentação formal. Para sistemas pequenos e que não são tão críticos, então a documentação informal é mais adequada, beleza? Mas aqui a gente vai estar pautando de coisas com maior abrangência, então a gente vai adotar esse estilo de documentação, beleza? Mas não se preocupem, não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa chata, é só uma coisa, digamos assim, mais teórica, certo? Com maior robustez do que essas formas informais, beleza? Então vamos lá. Se eu estou falando desse modelo formal que a gente vai estar adotando aqui ao longo da nossa disciplina, então cabe, antes de mostrar esse modelo, falar um pouco dele. Esse nosso modelo é composto por 11 campos que nos ajudam a documentar um caso de uso, certo? Um caso de uso que está presente lá no nosso diagrama de casos de uso, certo? Como a gente documenta esse caso de uso dentro dessa documentação de casos de uso? Vamos lá. A gente vai ter todos esses campos aqui, uma totalidade de 11 deles, e eles vão estar pautando coisas relacionadas ao nosso caso de uso. No caso, a gente vai ter o seu nome, beleza? O caso de uso geral, e aí remetendo ao que a gente aprendeu na aula anterior, em questão a generalização, especialização, aqueles conceitos de herança que existem na programação orientada a objetos e são representados aqui no nosso universo da modelagem de software, beleza? Vamos lá. Nós temos o ator principal, temos os atores secundários. Ator principal, quem executa, atores secundários, vocês vão entender melhor quando for implementando aqui os outros contextos. Temos os resumos, as pré-condições e pós-condições, certo? Temos o fluxo principal, restrições, validações, fluxo alternativo e fluxo de exceção. Nossa, meu Deus, professor, você trouxe muita coisa e está só apontando? Sim, estou só apontando. Por quê? A gente vai detalhar cada um deles aqui ao longo da nossa aula, beleza? Então, começando pelo primeiro, nome do caso de uso. É o mais óbvio. Não é necessário nem ficar perdendo, nem investindo muito tempo aqui na explicação dele, porque ele já deixa evidente. Nesse campo, vocês vão nomear o caso de uso. E aí, para isso, adota-se por convenção, escrevi aqui errado, desculpem, por convenção que o que vocês vão inserir nesse campo será o nome que está descrito na sua elipse, certo? A gente não tinha lá o diagrama de casos de uso. Cada caso de uso não era representado por uma elipse. Cada elipse não tinha uma descrição simples, resumida, do que era aquele caso de uso. Abrir conta ou emitir saldo, emitir extrato, enfim. É exatamente isso que a gente vai colocar nesse campo. Nome de caso de uso. Nome do caso de uso, certo? Nenhuma dificuldade até aqui. Ótimo, bora lá. O nosso segundo campo dessa parte da documentação de casos de uso é o caso de uso geral. E aí, como a gente viu na aula anterior, existem os casos de uso gerais e os casos de uso especializados. Caso de uso geral, para quem não lembra, ou para quem ainda não pagou o PO e esse conceito não está tão claro, é um caso de uso no qual os casos de uso especializados vão herdar suas características, certo? E quando a gente pensa nesse conceito de herdar suas características, automaticamente a gente faz remetência ao conceito de herança que está presente na linguagem orientada a objetos, certo? E aí, esse é um dos grandes aspectos da linguagem UML, que é a sua possibilidade de representar coisas da linguagem orientada a objetos dentro da modelagem do software, beleza? Vamos lá. Os casos de uso especializados nas características de um caso de uso geral. Acho que isso aqui já está entendível para todo mundo. E aí, como a gente vai ter esse campo, caso de uso geral, o que significa? Que a gente, nesse campo, vai informar o nome do caso de uso geral a partir do qual o caso de uso atual, ou seja, o caso que a gente está documentando, foi derivado. Não se preocupem se isso aqui não está tão claro. Eu vou trazer exemplos mais à frente que vão deixar essa ideia mais nítida para vocês. Mas o que significa aqui que a gente está representando exatamente o que nós tínhamos no diagrama de casos de uso, certo? A gente está pegando esse aparato documental, está detalhando ele de uma forma que fique mais fechadinho, mais completo o seu entendimento. Vamos lá. Terceiro campo, ator principal.
O que é o ator principal? O ator principal é quem mais vai interagir com o caso de uso, ou quem mais está interessado nos resultados produzidos por ele, certo? Então, a gente vai ter um caso de uso, e a gente lembra que no nosso diagrama de casos de uso não existem só casos de uso, existem também os atores. Os atores são quem irão interagir, são os elementos externos, que aí podem ser pessoas, um software, um hardware, enfim, são os elementos externos que vão interagir com esse caso de uso. Só que dentre esses elementos externos existem um elemento que está mais preocupado, que está mais interessado nos resultados produzidos por um caso de uso, e um outro elemento que não está tão preocupado, mas que acaba interagindo, certo? E aí por isso a gente tem essas duas nomenclaturas: ator principal, ator secundário. Ator principal, remetendo aqui, é quem mais vai interagir com o caso de uso ou quem mais vai estar interessado. O ator secundário, por si, vai ser quem menos interage, ou interage em um nível menor, ou ele não tem tanto interesse nos resultados produzidos, beleza? Não se preocupem se não está tão claro, mais à frente trago exemplos e a gente discute isso com maior viés, certo? Deixa eu só ver aqui, mudando pergunta. No caso, esses atores principais, secundários, seria o nível de acesso ao sistema? Não, não seria esse nível de acesso. Seria mais o que está explícito aqui. Quem mais está interessado em fazer uso daquele caso de uso, certo? Por exemplo, nós temos que no sistema bancário a possibilidade de o cliente interagir com a funcionalidade de abrir conta e o funcionário, certo? Só que abrir conta, ela está mais relacionada a quem? O funcionário vai abrir uma conta para ele mesmo ou o cliente? No caso, o cliente seria o ator principal, certo? Então, ele mais vai interagir com esse caso de uso porque ele está mais interessado no resultado. O resultado que o caso de uso abrir conta vai proporcionar é mais interessante ao ator principal, no caso, o cliente, do que para o seu ator secundário, no caso, o funcionário. Os dois interagem com essa funcionalidade, só que os resultados são mais relevantes para o cliente do que para o funcionário, certo? Então, é nessa questão que fica explícito isso de ator principal e ator secundário, beleza? Essa questão de nível de acesso ao sistema, a gente teve um exemplo na aula anterior, em que eu trouxe um sistema de informação e nós tínhamos 3 tipos de usuário: júnior, sênior e administrador. Administrador. E aí, quando a gente tinha esses 3 níveis de usuário, estavam representando o conceito de herança, e a gente tinha diferentes níveis de acesso ao sistema, certo? Não sei se você se recorda disso na aula passada, Tássio. E é justamente isso que você tinha perguntado. Essa questão de ator principal e ator secundário é só quem mais interage com a funcionalidade, beleza? Já essa questão de nível de acesso ao sistema, a gente representa a partir de conceitos de herança, beleza? Ficou claro? Se não tiver ficado claro, você pode... Ah, beleza, entendeu? Ok, então bora lá. O outro campo, o quinto, é o campo do resumo. O que significa o resumo? É o que está óbvio, né? Vocês vão fazer um breve resumo explicando o objetivo do caso de uso. Já que a gente está documentando, então também é interessante que vocês digam qual é o objetivo daquele caso de uso, para que ele serve, certo? Exatamente isso. Beleza. Temos também as pré-condições e pós-condições. O que é uma pré-condição? O que é uma pós-condição? Bora lá. Pré-condição é o que vai ser feito, o que deve obrigatoriamente ser feito antes que o caso de uso seja executado ou concluído, certo? Quando vocês forem analisar melhor conceitos de modelagem de software e principalmente as regras de negócio que estão por trás de um sistema, vocês vão entender que existem condições por trás que garantem que um caso de uso vai ser executado, beleza? Vou trazer isso aqui mais para frente, mas eu posso me adiantar. Por exemplo, você vai no banco abrir sua conta. Existe uma pré-condição que diz o seguinte: você só pode abrir sua conta se você for maior de idade, certo? Ou não sei se eles mudaram essa regra, se for a partir de 16 anos, enfim. Mas eu suponho que seja para maior de idade, certo? E aí, se você for maior de idade, você consegue satisfazer essa pré-condição, beleza? Ou se você for menor de idade, acho que exigem documentos do seu pai, dos seus pais, enfim, não me lembro, gente. Se alguém se recorda aí, por favor, avisa aí no chat, só para eu não discutir aqui da forma errada. Mas supondo que algum banco tenha essa regra de negócio, isso seria uma pré-condição.
Para você abrir sua conta, você precisa ser maior de idade. Então, aquele caso de uso, abrir conta, somente vai ser executado se essa pré-condição for satisfeita, beleza? O que seria uma pós-condição? Vamos lá. Ela vai descrever o que deve ser feito após a conclusão das etapas do caso de uso. Então, é inversa da pré-condição. Se na pré-condição eu estou estabelecendo critérios que vão dizer se o caso de uso vai ser executado ou não, as pós-condições estabelecem coisas que devem ser obrigatoriamente feitas após a execução do caso de uso. O que seria isso? Bora lá. Quando eu abro uma conta no banco, eu preciso fazer um depósito inicial. Então, esse depósito inicial é uma pós-condição, certo? Eu concluí a minha conta, após concluí-la, precisei fazer um depósito inicial. Então, isso se enquadra nessa condição de pós-condições, certo? Beleza, bora lá. No fluxo principal, outro campo presente na documentação de casos de uso. O que significa? O fluxo principal estabelece as ações que devem normalmente ser realizadas quando o serviço representado pelo caso de uso for solicitado. O que isso significa? Que, conforme o seu próprio nome diz, vai ser o fluxo principal, ou seja, é a alma da nossa documentação, a alma do nosso caso de uso. Porque a gente representa um caso de uso, quando a gente tem lá o diagrama de casos de uso, por exemplo, a gente tem lá um elipse com abrir conta. Tá. Só que a gente sabe que esse processo de abrir conta exige que certas etapas sejam minuciosamente seguidas. Que você informe seus dados, que o sistema verifique, crie sua conta, solicite senha, informe o número da sua conta, enfim. A gente tem uma sequência de passos que estão relacionados a esse caso de uso. E aí, essa sequência de passos são exatamente o que estão descritos no nosso fluxo principal. Beleza? Olha só, o nosso fluxo principal é dividido entre as ações que o ator as ações do ator na sua interação com o sistema e as ações realizadas pelo próprio sistema. Então, a gente vai ter, nesse próprio fluxo, dois subfluxos, digamos assim, certo? Dois caminhos que vão estar vão andando, digamos assim, de lado a lado, duas etapas que vão sendo realizadas lado a lado. Por quê? Na interação com o sistema, existe eu, que sou o ator, que estou interagindo com o sistema, e existe o sistema, que está fazendo as coisas por trás e me dando as respostas, certo? Me dando o seu feedback. E é exatamente isso que a gente reflete no fluxo principal, fazendo uso dessas duas colunas, certo? Serão duas colunas que vão descrever esses passos. E aí é muito interessante que vocês adotem uma numeração sequencial. Não é obrigatório, certo? Mas digamos assim, fugiu a palavra, mas tipo, é bom que vocês utilizem, certo? É viável, falando, digamos assim. Fugiu a palavra aqui, o termo que eu utilizar. Mas não é obrigatório, mas pronto, é ideal. Não é obrigatório, mas é ideal que vocês utilizem. Por quê? Quando a gente numera sequencialmente, fica mais entendível para quem for ler aquilo, saber quais são as sequências de passos que serão executados no decorrer desse caso de uso. Beleza? Mas se vocês não quiserem adotar a numeração sequencial, professor, eu acho feio. Tá, você não vai perder pontos ou não vou te punir por isso, pelo menos aqui no contexto da nossa disciplina. Mas caso você vá utilizar isso na vida real, principalmente no mercado de desenvolvimento de software, quando ela for ler aquela sua documentação, o mais bacana é que ela não tenha nenhum tipo de dúvida, que ela consiga entender tudo o que você quis dizer ali. E aí, se você não adota essa numeração sequencial, você abre brechas para a pessoa ter uma interpretação ambígua. Por quê? Se a sequência de passos, se os passos, na verdade, é quem não está adotando essa numeração sequencial, se os passos que você descreveu não deixarem tão claros a sua sequência de execução, então o usuário pode ir numa ordem diferente da ordem que você quis explicitar, certo? Que você quis deixar claro na sua documentação. Então, por isso que o ideal é que vocês adotem essa numeração sequencial, beleza? Vamos lá. Nós também não temos apenas o fluxo principal, ou seja, o caminho ideal que a gente quer que seja executado no nosso caso de uso. Existem coisas que são que nos levam caminhos diferentes em meio ao mesmo objetivo. Que caminhos diferentes são esses?
São os nossos fluxos alternativos e os nossos fluxos de exceção, certo? O que é um fluxo alternativo? Bora lá. Ele vai representar situações que vão fugir da situação ideal do caso de uso. E aí também vai representar opções que podem ou não ser executadas dependendo da satisfação de uma condição. Beleza? Vou deixar isso mais claro com os exemplos. O que vem a ser o fluxo de exceção? Bora lá. Ele vai determinar as ações que devem ser tomadas em situações nas quais o fluxo não possa ser concluído. Ou seja, se existe a não satisfação de uma regra de negócio, por exemplo, eu vou abrir minha conta, sou menor de 18 anos. Então, se eu sou menor de 18 anos, não vai ser um fluxo alternativo. Não vai ser um caminho que eu vou seguir, um caminho diferente que eu vou seguir rumo ao meu objetivo, que é abrir a conta. Não, esse fluxo de exceção vai representar algo que vai me impedir de concluir aquele fluxo, o meu fluxo principal. Beleza? E aí, se eu vou abrir conta e eu sou menor de idade, então não posso terminar a sequência de passos, digamos assim, do meu caso de uso, já que eu não vou conseguir obter o seu objetivo, certo? Chegar no produto final, que é a abertura da minha conta, beleza? Então, um fluxo alternativo vai demonstrar um caminho alternativo em meio ao seu objetivo. Fluxo de exceção vai representar alguma coisa que vai te impedir de executar o seu caso de uso, beleza? Bora lá. O que são as restrições e validações? O nosso último campo. É coisas óbvias. Elas vão ser as listas de restrições e validações no nosso caso de uso. E para que a gente vai ter esses campos presentes na nossa documentação? Bora lá. Quando a gente está representando um caso de uso, quando a gente está fazendo uso daquele diagrama, a gente está representando processos da vida real em uma modelagem segundo os preceitos da OML, beleza? Pronto. Se a gente está representando algo do mundo real, uma execução do programa, sequência de passos, funcionalidades, enfim, a gente vai estar aplicando regras de negócio de uma empresa. E aqui a gente vai estar pautando, vai estar desenvolvendo um software com foco em um determinado usuário. Regras de negócio, elas vão estabelecer certas restrições e validações, coisas que são restritivas ou validativas dentro do contexto de uso daquele software, certo? E aí, quando a gente implica essas questões das restrições e das validações, a gente automaticamente torna o quê? O nosso processo mais consistente. Se a gente está tornando o nosso processo mais consistente, então a gente está alcançando o maior grau de completude possível dos nossos da nossa documentação, certo? A gente está estabelecendo, está chegando mais próximo da realidade que a gente está querendo implementar ali. Beleza? Então, ok, bora lá. Falei tanto aqui sobre cada ponto, mas ainda não apresentei o documento que vocês vão trabalhar em cima, certo? Como esse documento está pautado? Bora lá. É uma tabelinha, certo? E aí nessa tabelinha nós temos os nossos campos, ó, que eu apontei aqui para vocês, e os nossos espaços para inserir as informações. Qual o primeiro campo que a gente começou discutindo? Nome do caso de uso. E aí temos aqui, ó, a linha, nome do caso de uso, e a outra aqui do lado. Essa coluna, nome de caso de uso, e essa aqui com o nome que vocês vão estabelecer. Então, aqui temos o nome do caso de uso, e aí vocês colocam o nome do caso de uso aqui. Beleza. Só que olha só, antes dele, nós temos um certo ID, digamos assim. Esse ID é ideal que vocês utilizem para poder tornar mais fácil de identificar os casos de uso de vocês, beleza? Até porque quando vocês forem representar sistemas com maior grau de complexidade, vocês não vão ter 10 casos de uso documentados, vocês vão ter 100, 200 e uma infinidade aí deles, certo? Então, para tornar esse processo de identificação dos casos de uso mais fácil, é ideal que vocês também adotem esse ID antes do nome do caso de uso, beleza? Nos exemplos que eu trouxe aqui, eu fiz essa adoção desse ID, e aí eu mostro para vocês como isso fica pautado, beleza? Só que olha só que legal. Nós temos aqui o C. O C é a abreviatura de User Case, certo? Caso de uso. E aí
essa nomenclatura padrão que a gente utiliza. Aí utiliza o C001, por exemplo, beleza? É uma forma bacana de se documentar. Ok, vamos lá. Prosseguindo, nós temos o caso de uso geral. Caso de uso geral é o que vai nos permitir apontar se o caso de uso atual que nós estamos documentando, ele é um caso de uso especializado ou não. Porque quando for um caso de uso geral, ele não vai ter nada aqui nesse campo. Mas se esse caso de uso que a gente está documentando for um caso de uso especializado, ou seja, que está dando características de outros casos de uso, então esse campo aqui vai ser preenchido com o nome do caso de uso que ele está dando as características, beleza? Mas se não tiver, não for um caso de uso especializado, então vocês podem deixar esse campo em branco, vocês podem deixar este campo em branco. Não se preocupem com isso, beleza? Bora lá. Temos também o nosso ator principal, e vocês colocam o nomezinho do ator principal aqui, ó, representando, correspondente a essa linha. Os atores secundários, se existir, também preenchem aqui, fazem o resumo aqui, estabelecem as pré-condições e as pós-condições aqui, certo? E aí, bora lá. Chegamos no cerne do nosso caso de uso, na documentação do nosso caso de uso, desculpem. E aí, bora lá. O que eu tinha dito para vocês? Que nós temos fluxo principal, fluxo alternativo, fluxo de exceção, certo? E aí, a gente tem, nesse fluxo principal, dois tipos de ações que serão executadas. As ações do ator e as ações do sistema. Ações do ator é o ator que vai estar interagindo com o sistema. As ações do sistema serão as ações em resposta às ações do ator, certo? Ou seja, como o sistema está reagindo às ações do seu ator, do ator que está interagindo com ele, beleza? E aí, o que eu tinha dito para vocês? Bora lá. Que a gente estabelecesse essas ações, esse nosso fluxo principal seguindo o quê? Uma sequência, certo? Uma numeração sequencial. Então, vocês colocam aqui, por exemplo, a primeira ação executada pelo ator, pula uma linha, vem para a ação do sistema. Aí colocam a numeração sequencial, no caso 2, representa a outra ação. Aí volta para cá, 3, e assim vai prosseguindo, beleza? Se vocês não adotarem essa numeração, não terão problemas, mas vocês abrem brechas para um entendimento ambíguo do que vocês documentaram. E esse entendimento ambíguo não é algo que a gente quer dentro da nossa documentação. A gente quer deixar tudo mais fechadinho possível, tudo mais claro, tudo mais compreensível. Beleza? Pronto. Restrições e validações. A gente vai colocar o que for restritivo ou o que for validatório nesses campos aqui. Beleza? Fluxo alternativo, fluxo de exceção. Fluxo alternativo, olha só, ele é similar ao nosso fluxo principal. Ou seja, a gente também vai pautar as ações do ator, as ações do sistema, certo? Só que a gente vai estar pautando essas ações seguindo o fato de que elas vão nos levar por um caminho diferente para a conclusão, para a execução do nosso caso de uso, certo? Então, a gente terá aqui explicitadas essas ações do ator e as ações do sistema. Vou trazer isso mais à frente para vocês entenderem. No cenário de exceção, o cenário de exceção vai ser um caminho que não vai nos permitir alcançar o nosso objetivo, que é a execução do caso de uso. Ou seja, alguma exceção, algo de errado, digamos assim, aconteceu, certo? E aí, para deixar isso o mais claro possível, vocês também delimitam as ações do ator e as ações do sistema que levaram à não conclusão do caso de uso, certo? Se o meu usuário ou o meu sistema fez alguma coisa errada, se alguma determinada coisa aconteceu, estabeleça os passos que levam a isso, ok? Beleza. Falei muito aqui sobre a documentação de casos de uso, e aí só trazer esse conceito teórico, essas teorias, e só apontar os campos, não fica tão claro para vocês como utilizá-los e como fazer o uso adequado. Então, para a gente tornar a nossa aula mais interativa e mais compreensível, eu trouxe aqui
a documentação do nosso sistema de controle bancário, ou seja, uma coisa que nós já vimos discutindo, na verdade, ao longo das nossas aulas, e que a gente viu aquele exemplo de abrir conta, e aí vimos algumas outras funcionalidades, como aquela de encerrar conta, que levava à necessidade de você ter que realizar um depósito se a conta tiver com saldo negativo, ou ter que realizar um saque se tiver com saldo positivo. Enfim, nós vimos vários exemplos sobre esse sistema de controle bancário. E aí, pautando-se nesse sistema de controle bancário, algo que já está fresco na mente de vocês, eu trouxe o nosso camaradazinho para ser discutido aqui, beleza? Então, bora lá. A gente não se aprofundou muito nas regras de negócio, funcionalidades, restrições desse sistema. A gente falou superficialmente dele em um nível do diagrama de casos de uso, certo? Que a gente tinha aquele aspecto visual. Mas aí dentro da documentação desses casos de uso, certa documentação do nosso diagrama, então a gente consegue se aprofundar. Mas antes da gente partir para essa documentação de como as coisas estão documentadas por trás, vamos relembrar como é que deve ser o sistema de controle bancário? Então, bora lá. Nós temos aqui no nosso diagrama de casos de uso do nosso sistema de controle bancário, dois tipos de atores: cliente, funcionário, certo? O cliente tem ao seu dispor algumas funcionalidades. Que funcionalidades são essas? Bora lá, vamos seguindo aqui o nosso cliente. Ó. Ele pode abrir uma conta comum, certo? Ele pode emitir um saldo, ele pode encerrar conta. Ele também pode realizar um saque, ele também pode emitir um extrato. E olha só, eu trouxe o meu cliente para cá só para não puxar mais uma linha e deixar tudo aqui um pouco confuso. Então, esse cliente que está sendo representado aqui é o mesmo que está aqui, certo? Vocês podem adotar essa estratégia para não deixar o diagrama de vocês tão poluído em questão das conexões em questão dessas associações, beleza? Então, fora isso, meu cliente também pode realizar um depósito. Então, até que nenhuma novidade, são coisas que vocês, que acredito que todo mundo aqui já deve ter uma conta no banco ou já deve ter utilizado, são coisas que já fizeram, já estão familiarizados, nenhuma novidade. Beleza. Analisamos esse aspecto do cliente. Só que a gente não tem só o cliente dentro do nosso diagrama de casos de uso. Nós também temos o quê? A presença do nosso funcionário. Então, a gente também tem um funcionário interagindo com esse mesmo sistema que a gente está representando aqui. E aí, o que esse funcionário pode fazer? Ele pode abrir conta, certo? Ou seja, a cliente e funcionário têm acesso a essa mesma funcionalidade. O funcionário também pode encerrar conta, e aí ele também tem acesso a essa mesma funcionalidade. O funcionário também pode realizar um depósito, certo? Então tá aqui as três funcionalidades que a gente está supondo que o nosso funcionário pode ter dentro desse contexto do nosso sistema de controle bancário, certo? Pronto. Bora lá. Vamos agora entender como essas associações estão feitas e qual é a lógica por trás. Vamos começar pela mais... a que está aqui no topo, certo? Vamos lá. A gente tem a funcionalidade de abrir conta. Ok. Só que o que está acontecendo nessa minha funcionalidade de abrir conta? Eu posso abrir uma conta especial e abrir uma conta poupança. Como eu sei disso? Eu não tenho aqui uma relação de generalização e associação? Sim, eu tenho, professor. Por quê? Olha só, abrir conta especial e abrir conta poupança estão ligadas a abrir conta comum por meio desse camaradazinho aqui, por meio dessa setinha com esse triângulozinho aqui na ponta. Isso simboliza, dentro da modelagem, uma questão de herança. Ou seja, o que está sendo estabelecido aqui em abrir conta comum vai ser genérico para abrir conta especial e abrir conta poupança. Por quê? Os passos para abertura de conta serão os mesmos e só vão ter as suas diferenças caso eu abra uma conta especial, caso eu abra uma conta poupança. Se eu abrir uma conta corrente, por exemplo, uma conta comum, então não vou ter nenhum desses passos extras realizados. Beleza? Ok. Vamos lá. O que mais eu posso fazer? Eu posso emitir um saldo como cliente. Sim, eu posso acessar minha conta e emitir o seu saldo. Ver quanto de saldo, quanto de dinheiro eu possuo na minha conta. Beleza?
nenhuma novidade aqui. Eu também posso realizar um saque? Sim, posso. Posso ir lá na minha conta e realizar um saque, sacar o dinheiro que eu tenho. Como eu também posso emitir um extrato? Sim, posso emitir um extrato das movimentações da minha conta bancária, certo? Coisas relacionadas ao seu uso. Beleza. O que eu também posso fazer como cliente? Posso realizar um depósito. Vou lá no banco, realizo um depósito para minha conta. Ou abro meu aplicativo e transfiro algum tipo de dinheiro para ele. Faço um depósito por lá. Certo? Pronto. Funcionalidades aqui básicas. Como cliente, eu também posso encerrar minha conta. E aí, olhem só. Para encerrar a conta, foi... Esse exemplo, na verdade, encerrar a conta, foi o que nos permitiu entender esses conceitos do Extend, certo? E olhem só, exatamente o que nós temos aqui. Quando eu vou encerrar minha conta, eu posso ter algo estendido, um caso de uso estendido, algo que pode ser executado ou que não pode ser executado. Isso depende do caminho que eu estou. Isso depende, na verdade, de uma condição de ser satisfeita. Beleza. O que ocorre? Eu vou encerrar minha conta. E aí eu vejo aqui, ó, que essa minha elipse, esse meu caso de uso, de encerrar a conta, ele está sendo apontado por outros 3 casos de uso de uma forma o quê, ó? Estendida. Ou seja, isso representa um fluxo alternativo. Um fluxo diferente que vai me levar ao meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Encerrar a conta. Mas eu posso encerrar minha conta por 4 caminhos diferentes. Eu posso ou realizar um saque, ou realizar um depósito, ou necessitar fazer alguma atualização no meu cadastro. Beleza, olhem só. Quando eu for encerrar minha conta, se o meu saldo for positivo, então eu, como cliente, vou precisar fazer o quê? Um saque. Eu não vou deixar o dinheiro que tem na minha conta lá. Não, isso não pode ocorrer. Então, se eu for encerrar minha conta e tiver um saldo positivo, eu faço o quê? Realizo um saque, beleza? E olha só, tem essa notinha aqui deixando essa condição mais clara, ok? Pronto. Quando eu for encerrar minha conta, se ela tiver com saldo negativo, o que eu faço? Um depósito. Eu não tenho nenhuma possibilidade de encerrar minha conta e continuar devendo ao banco. Não posso fazer isso. Se eu tiver devendo algum valor ao banco, eu preciso quitar essa dívida. Se eu preciso quitar essa dívida, eu faço o quê? Um depósito. Certo? Beleza. O que eu posso fazer também? Quando eu for encerrar minha conta, existe uma condição na qual eu preciso fazer a atualização no meu cadastro. Como isso ocorre? Se eu tiver mais do que uma conta, certo? Se eu tiver uma conta poupança e uma conta corrente, e eu for encerrar uma dessas contas, então precisa fazer uma atualização no meu cadastro, beleza? Da mesma forma que se eu só tiver uma conta dentro desse banco, e aí quando eu for encerrá-la, então também é feita uma atualização no meu cadastro, tornando o meu cadastro inativo. Eu não sabia disso, não sei se vocês sabem, mas no banco o seu cadastro ele não é excluído. Você passa de ativo para inativo, certo? Então, quando você vai encerrar sua conta, seu cadastro é atualizado e aí você passa a estar inativo com o banco, certo? Eu não sabia essa questão de que eles não excluíam um cadastro. Achei bem interessante. Então é exatamente o que está sendo representado aqui. Se você tiver um saldo positivo, realiza um saque. Se tiver devendo, faz um depósito. E aí, se for necessário, faz uma atualização no seu cadastro. Beleza? Pronto. Olha só também. Encerrar a conta tá levando a execução obrigatória, ó, include do que? Emitir um saldo. Sim. Por quê? Quando eu for encerrar minha conta, como é que eu sei se o meu saldo está positivo ou negativo? Eu sei quando eu executo esse camarada aqui, que é outro caso de uso. Então, quando eu encerrar minha conta, obrigatoriamente eu emito um saldo. E aí, a emissão desse saldo vai me permitir executar algum desses outros casos, ou realizar saque, ou realizar um depósito, enfim, certo? Depende do contexto. Beleza. Olha só outra coisa bacana que eu ainda não falei. Quando eu for realizar um saque, ou quando eu for realizar um depósito, obrigatoriamente, ó, include, certo? Estereótipo aqui de include, uma relação de include. Obrigatoriamente eu faço o quê?
registra o movimento. Eu não, o meu sistema bancário, certo? O meu sistema de controle bancário. Por quê? Esse caso de uso aqui não está sendo associado a nenhum dos meus atores. Se ele não está sendo associado a nenhum dos meus atores, e eu sei que eu não cometi nenhum erro na minha na construção, na modelagem do meu sistema, então simboliza que esse caso de uso é executado somente pelo meu sistema, certo? Não é algo que os meus atores terão acesso, são algo que o meu sistema faz por trás. E é exatamente isso aqui é o que ocorre. Quando for realizar um saque ou realizar um depósito, esse movimento que eu fiz vai ser registrado. Beleza? Pronto. Entendendo as coisas do cliente, a gente consegue entender do funcionário. Se o funcionário for encerrar a conta de um cliente, ele vai precisar emitir o saldo, e aí se a conta tiver positiva ou negativa, realiza um saque ou depósito, pede para o cliente fazer isso, ele pode abrir uma conta comum, ele pode abrir uma conta, na verdade, para um cliente, e aí essa conta pode ser comum, especial ou poupança, ele pode realizar um depósito, enfim. A gente já entendeu as coisas do cliente, então as coisas do funcionário também ficam entendíveis. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao entendimento desse diagrama de casos de uso? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, por favor, mande no chat, porque é importante que vocês entendam para a gente prosseguir aqui na nossa aula, certo? Beleza, bora lá. A gente viu que apenas apresentar esse diagrama de casos de uso é insuficiente para o melhor entendimento do sistema, porque vejam só, eu já tenho conhecimento do domínio, eu já entendo como esse sistema está sendo implementado por trás, até porque eu estou aqui, nesse momento, falando sobre esse sistema para vocês e dando essa aula. Mas, se vocês estivessem trabalhando em empresa ou em algum projeto, enfim, e aí vocês vissem esse diagrama aqui, vocês não iam conseguir entender todas as regras por trás. Por quê? Vocês saberiam quais são os passos para abrir uma conta comum? Ou quais são os passos para emitir um saldo? Quais são os passos para realizar um saque? Não, vocês precisariam ter entendimento dessas regras de negócio, certo? E aí é justamente a maior brecha, assim, a maior necessidade que leva ao surgimento da documentação de casos de uso. Que a gente vai pegar todos aqueles camaradas e vai discutir de uma forma detalhada para que qualquer pessoa que veja o nosso diagrama de casos de uso e a nossa documentação dos casos de uso consiga entender como aquele sistema funciona, suas regras de negócio, as etapas realizadas, enfim, certo? Então, é o que exatamente a gente vai fazer aqui agora. A gente vai discutir esses casos de uso. Então, partindo aqui para o primeiro, o que a gente foi discutindo aqui na ordem. Nós temos a documentação aqui no caso de uso, abrir conta comum, certo? Se eu estou abrindo uma conta comum, então vou ter coisas relacionadas à abertura dessa conta comum descritas aqui na minha documentação, certo? Vamos começar pelo primeiro campo, nome do caso de uso. Lembra que eu disse para vocês que o ideal era que vocês adotassem uma identificação, um ID, seguido da descrição desse caso de uso? Então, exatamente o que está sendo feito aqui, ó, o C001. Ou seja, esse ID é o único, exclusivo a esse meu camaradinho que eu estou descrevendo aqui. Então, o C de user case, certa abreviatura de caso de uso em inglês. Ok, o C001, abrir conta comum. Então, vou estabelecer coisas relacionadas à abertura de uma conta comum. A abertura de uma conta comum, ela possui algum caso de uso geral? Ou seja, ela está dando características de algum outro caso de uso? Não, não está dando. Então, esse campo, caso de uso geral, fica o quê? Vazio, certo? Qual o ator principal que está executando esse caso de uso? Cliente. É o meu cliente que é o ator principal, quem mais está interessado na execução daquele caso de uso. Mas aquele caso de uso, lembram que ele não era executado somente pelo cliente, também era executado por quem? Funcionário. Então, eu adiciono aqui o meu funcionário para o meu campo atores secundários. Se tivesse mais algum outro ator que fizesse uso daquele caso de uso, mas não tivesse tão interessado na sua execução, nos seus resultados, então eu adicionaria ele aqui, funcionário, vírgula, gerente, por exemplo, certo? Que poderia ser outro tipo de ator interessado nesse caso de uso, certo? Beleza. O campo resumo.
O que ele faz? Vai dar um resumo do meu caso de uso. E aí, qual é o resumo desse caso de uso? Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente. Pronto, já deixei claro para quem for ler essa documentação o que esse caso de uso vai fazer. Eu vou seguir etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta comum, certo? Eu poderia colocar aqui também para um cliente ou para um funcionário, certo? Mas como o cliente é nosso topo principal, então a gente sempre prioriza ele, beleza? Pronto. Qual é a pré-condição? O que precisa ser satisfeito previamente para que eu consiga ter a capacidade de executar esse caso de uso? Eu preciso que o meu pedido de abertura de conta tenha sido o quê? Aprovado, certo? Eu não vou abrir uma conta se o meu pedido, ou seja, eu fui lá no banco, assinei aquela documentaçãozinha, fiz o pedido, se ela não tiver sido aprovada, então não tenho condições de abrir a conta, certo? Por quê? Por algum motivo foi encontrada alguma inadimplência no meu cadastro. Ou seja, eu estou devendo ao banco, estou com o nome sujo, sou menor de idade, alguma razão aí que eu não consigo pensar. Mas se alguma coisa está se tornando impedimento para minha para abertura da conta que eu estou querendo abrir nesse banco, então se essa condição não for satisfeita, essa pré-condição, então eu não vou conseguir executar esse caso de uso. Beleza? Uma pós-condição. Bora lá. Eu concluí o meu caso de uso, certo? Criei minha conta. E aí, o que eu obrigatoriamente tenho que fazer em seguida? Eu tenho que, obrigatoriamente, realizar o quê? Um depósito inicial. Então, esse depósito inicial é uma pós-condição, algo que eu executo após a execução do meu caso de uso, certo? Vamos lá. Aqui no fluxo principal é onde a gente vai descrever a alma do nosso caso de uso, certo? As etapas principais que devem ser executadas neste meu camarada aqui, certo? E aí, bora lá. Quais são as etapas que a gente vai ter na abertura de uma conta comum em um banco? Vamos lá. Temos dois tipos de ações. Lembra que eu disse para vocês? Ações do autor, ações do sistema. Essas ações estão o quê? Sequenciadas. Então, eu tenho uma sequência lógica que vai me permitir ter um melhor entendimento disso. Beleza. Ações do ator, ações de sistema estão numeradas sequencialmente, então vamos dar uma olhada nelas. Eu primeiro começo, eu como ator, inicio esse meu caso de uso fazendo o quê? Solicitando a abertura da conta. Então, vou lá, solicito a abertura da conta. Meu sistema vai fazer o quê? Vai consultar o cliente por CPF ou CNPJ, para ver se já não existe alguma conta associada a ele, certo? Ok. E aí eu informo a senha da conta e os meus outros dados, certo? O meu sistema, ele vai abrir a minha conta, eu vou fornecer o meu valor a ser depositado, já que eu tenho que estabelecer essa pós-condição, certo? Eu preciso fornecer um valor a ser depositado. O meu sistema vai registrar o depósito, vai registrar esse movimento financeiro que foi feito e vai emitir o cartão da conta. Pronto. São os passos genéricos que eu consigo pensar na abertura dessa minha conta comum. Vou no sistema, clico na opçãozinha lá ou seleciono a opção abrir conta. Informo meus dados, o sistema busca pelo meu CPF, CNPJ, e aí eu informo a senha, o sistema abre, forneço o valor a ser depositado, esse registro, esse movimento financeiro é registrado, o meu cartão é emitido. Pronto, nenhuma dificuldade aqui. Beleza? Tá tudo claro para esse contexto. Certo. Só que existem também restrições relacionadas a esse fluxo principal. Que restrições são essas? Eu preciso ser maior de idade para abrir uma conta corrente, certo? É uma das regras de negócio aqui do banco que eu estou supondo. Não sei se na vida real ainda é dessa forma, certo? Se não for, deve ter alguma regrinha por trás, certo? Alguma idade mínima para se abrir a conta. Mas aqui nesse exemplo, vamos continuar supondo que você precisa ser maior de idade, beleza? Se alguém souber qual a regra atual, se precisa, sei lá, ser maior de 16 e levar a documentação dos pais, autorização dos pais, enfim, me avise no chat que eu me atualizo aqui. Mas nesse contexto a gente está considerando que você precisa ser maior de idade, beleza? Então isso
é uma restrição. A gente está restringindo que esse caso de uso, certo? Esse fluxo principal só vai ser executado se o cliente for maior de idade. Outra coisa, o valor mínimo para depósito inicial é R$5. Então, isso aqui é uma validação. Por quê? Já executei o meu caso de uso, certo? A sequência de passos. Então, vou estar estabelecendo uma pós-condição. A minha pós-condição diz, é necessário realizar um depósito inicial. Tá, mas ela não diz, ela não dá uma validação para essa pós-condição. Ela dá aqui, ó, nas validações. Por quê? É necessário realizar um depósito inicial. Beleza, mas de quanto? Não estabelecido. Eu estabeleço aonde? Aqui, no campo de restrições e validações. E aí eu digo que o valor mínimo para depósito inicial, ou seja, o primeiro depósito que você vai fazer para sua conta, ele tem que ser o quê? De R$5. Você não pode depositar R$4, 4,99 centavos, não. O valor mínimo é R$5. Beleza? Pronto. Outra restrição. O cliente precisa fornecer algum comprovante de residência. Ou seja, se o meu cliente não fornecer esse comprovante de residência, eu posso ter algum impedimento na abertura da minha conta. Ou seja, isso pode atuar como uma restrição. Ok? Pronto. Mas isso aqui não está completo. O que está faltando? O fluxo alternativo e o fluxo de exceção. E é justamente o que está aqui. Não coube aqui todo na tela, certo? Então eu trouxe aqui para outra página. Beleza. O que eu tenho aqui no meu fluxo alternativo? Eu tenho a manutenção do cadastro do meu cliente. Vejam só. Se for necessário executar caso de uso, manter cliente, está relacionado ao seu cadastro, para gravar ou atualizar o cadastro do cliente. Ou seja, eu estou abrindo a minha conta e por alguma aventura eu preciso atualizar meus dados, sei lá, eu já estou cadastrado, eu estou abrindo outro tipo de conta, certo? Eu já tenho uma conta corrente aberta, vou abrir uma conta poupança, e aí, se for preciso, eu faço isso, certo? Então, posso ter a manutenção do meu cadastro. É algo que vai me levar ao meu objetivo, mas por um caminho diferente. Então, por isso, fluxo alternativo. O fluxo de exceção, o que seria? Algo que não vai me deixar concluir o meu caso de uso, ou seja, não vai me levar ao meu objetivo. O que seria isso? Se eu for menor de idade, certo? Não é uma restrição que eu coloquei lá? Então, se for, olha a sequência de passos que são executados. O meu sistema comunica ao cliente que ele não possui idade mínima para possuir uma conta corrente e o pedido dele é o quê? Recusado. Então, são ações aqui, ó, executadas pelo meu sistema quando esse fluxo de exceção for executado. Beleza? Bora lá. Deixa eu só abrir aqui que eu fechei sem querer. Pronto. Tinha fechado aqui o chat. Vamos lá. Vamos aqui para o nosso segundo caso de uso. Abrir conta especial. E aí lembram que abrir conta especial era um caso de uso especializado desse camarada aqui? Abrir conta comum? Sim, ó, bora lá, voltando para aqui, ó. Abrir conta comum, aí conta especial, conta poupança, são casos de uso especializados do caso de uso geral, abrir conta comum. Então, eu vou representar isso aqui dentro da minha documentação. Como eu faço isso? Bora lá. Nome do caso de uso, sua identificação, ó, o C002, então já mudei a identificação, estabelecendo uma logística sequencial, certo? Entre a numeração desses IDs, isso é uma coisa bacana de se fazer. Então, o C002 é abrir com especial. Ótimo. O que eu tenho de novo aqui? O meu campo, caso de uso geral, ele está o quê? Preenchido. Se ele está preenchido, então isso significa que essa documentação aqui que eu estou apresentando, ela representa um caso de uso especializado, certo? Se representa um caso de uso especializado, então essa sequência de passos aqui, certo? Serão complementares à sequência de passos estabelecidos no caso de uso geral. Ou seja, quando eu for abrir um conta especial, eu vou executar também esses passos, certo? Eu vou herdar esses passos na execução da minha abertura de conta especial. Então, por isso está aqui, caso de uso geral, abrir conta comum, beleza? Eu só esqueci aqui de colocar o ID, mas quando vocês forem fazer, coloquem, para deixar tudo bem amarradinho, mais bonitinho, certo? Beleza. Quem executa isso? Cliente é o mais interessado. Mas quem também pode executar isso, mas não está tão interessado? O funcionário, certo? Até porque eu vou abrir uma conta destinada a um cliente, não abrir uma conta destinada a um funcionário. O funcionário pode abrir essa conta para um cliente, mas ele não vai estar tão interessado nisso.
quem vai estar mais interessado é o próprio cliente, certo? Vamos lá. Resumo. Este caso de uso vai descrever as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta especial, certo? Então, já estou deixando claro o que eu vou fazer aqui nessa documentação. E aí, quais são as pré-condições? O pedido de abertura da conta precisa ter sido previamente aprovado, ou seja, as mesmas condições do caso de uso geral. E aí, as pós-condições, a mesma condição. Também é necessário realizar um depósito inicial, certo? Vejam só, por mais que eu tenha esse caso de uso especializado, que está dando coisas de um caso de uso geral, também é necessário que, por mais que sejam iguais, por exemplo, essas pré-condições e pós-condições, eu estabeleça, certo? Ou eu poderia ter deixado claro que as pré-condições no caso de uso abrir conta também se aplicam a abrir conta comum, se lá tiver 50 pré-condições e todas elas também fossem aplicadas a abrir conta especial. Então, poderia deixar isso aqui claro, ao invés de copiar todos os campos. Beleza? Vocês podem fazer isso, já que é um caso de uso especializado, que está se referenciando a um caso de uso geral. Se está se referenciando, então citem ele ao longo do documento de vocês, beleza? Que é igual que a gente fez aqui, ó, no fluxo principal, olhem só. No fluxo principal, as ações do autor e as ações do sistema, elas não estão tão detalhadas quanto estavam aqui, ó. Tá vendo? Não está tão detalhado. Por quê? Vejam só o que eu coloquei. As ações do meu ator serão idênticas às ações do caso de uso abrir conta comum. Ou seja, o que foi descrito para o meu ator lá no fluxo principal também vai se aplicar ao fluxo principal desse caso de uso especializado, ou seja, de abrir conta comum. Que está lá também vai ser similar ao que está aqui. Só que tem uma exceção. Que exceção é essa? Exceto por fornecer comprovante de estar empregado e de que o seu salário é superior a R$ 500. Então, se eu estou abrindo uma conta especial, eu preciso que isso aqui seja estabelecido. Beleza? O meu cliente vai fornecer um comprovante de estar empregado e o seu salário tem que ser superior a R$ 500. Ótimo. As ações do meu sistema, vamos lá, o que o meu sistema faz dentro do fluxo principal desse caso de uso? Eu vou fazer as mesmas coisas do caso de uso abrir conta comum, exceto por definir o limite do cheque especial após a aprovação do pedido de abertura de conta, certo? Já que é uma conta especial, então sua conta especial me permite ter um crédito especial, algo que eu possa extrapolar dentro do meu saldo. Se o meu saldo permite ser extrapolado de R$ 200, então esse vai ser o meu limite, certo? Então se eu tenho lá R$ 800 na minha conta, eu posso sacar 1.000 e ficar devendo para o banco. Isso é o que estabelece uma conta especial, certo? E é o que está sendo definido aqui. As mesmas sequências de passos executadas na abertura da conta comum são aplicadas aqui, certo? Para as ações do meu sistema, exceto pela necessidade de ter que definir o limite do cheque especial. Ou seja, uma coisa além que eu vou ter que fazer. Beleza? Vamos ver aqui as restrições e validações. Para abrir a conta corrente é preciso ser maior de idade, certo? Com restrição. É necessário comprovar estar empregado, o salário tem que ser superior a R$ 500, ou seja, outra restrição, certo? E o valor mínimo de depósito é R$ 25, ou seja, isso aqui é uma validação. Depois que eu estabeleci, depois que eu passei pelos passos principais, então eu vou fazer uma validação deles, vendo se o valor que eu depositei é superior, é igual ou superior a R$ 25. Beleza? E aí, o que eu tenho aqui? Fluxo alternativo e fluxo de exceção. Para esse caso, não consegui pensar em um fluxo alternativo e um fluxo de exceção, certo? Pode ser, esses fluxos aqui também podem ser utilizados, certo? Se o meu cliente for menor de idade, ou se for preciso atualizar o cadastro do meu cliente, então isso também pode ser aplicado aqui nesse processo, nesse caso de uso, até porque ele é um caso de uso especializado no caso de uso geral, abrir conta comum, certo? Então, o que tem lá na conta comum vale para abertura da conta especial, beleza? Então, vejam só, quando vocês não conseguirem pensar ou não existirem fluxos alternativos ou de exceção, vocês podem deixar esse campo em branco, certo? Sem nenhum problema. Beleza, vamos lá. Terceiro caso de uso, abrir conta poupança. Conta poupança é o quê?
um caso de uso especializado. Se é um caso de uso especializado, então o meu campo caso de uso geral vai mostrar, vai conter qual é o caso de uso que eu estou ordendo as características, que no caso é o caso de uso abrir conta comum. Quem executa, cliente, é o que está mais interessado. Quem também pode executar, mas não está tão interessado, funcionário. Certo? Resumo. Vou escrever as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta poupança. Ótimo. Pré-condição. Pedido de abertura tem que ser previamente aprovada. Ótimo. Pós-condições, também realiza o depósito inicial. Beleza, nenhuma novidade aqui. Fluxo principal. As ações do meu autor vão ser idênticas, não vai mudar nada. Idênticas às do caso de uso abrir conta comum, certo? Não tem nada mais aqui que eu estou adicionando. O que tem diferente? Bora lá. As ações do meu sistema vão ser diferentes. O meu sistema ele vai agir de uma forma diferente. Por quê? Eu vou ter as mesmas sequências de passos utilizados na abertura da minha conta comum, exceto que, quando eu estiver interagindo com o meu sistema vai lá e vai definir a data de aniversário da conta. Não é conta poupança? A conta poupança vai ficar rendendo. Então, vai definir a data de aniversário dessa conta. E essa data não será a data de abertura da conta, certo? Vai ser uma data seguindo uma regra de negócio. E aí vai ter isso relacionado, beleza? E aí eu não tenho restrições, certo? Não tenho restrições, validações, então o campo aqui pode ficar em branco. Não tenho fluxos alternativos e fluxos de exceção. Então, ficam aqui tudo em branco, beleza? Bora lá prosseguir. O meu quarto caso de uso que eu estou apontando aqui é o caso de uso de manter o cliente, certo? E esse caso de uso de manter o cliente, ele não é um caso de uso especializado, certo? Mas ele é um caso de uso que pode ser executado por quem? Pelo meu funcionário. O meu funcionário pode necessitar atualizar o cadastro do meu cliente, beleza? Então, bora lá, deixa eu só ver aqui. Acho que eu deixei algo passar aqui batido. Deixei. Vejam só, gente. O funcionário também vai ter acesso a esse caso de uso aqui, de manter cliente. Quando eu for postar esse slide no Cigar, eu vou corrigir isso aqui. Então, essa funcionalidade de manter cliente, ela não está sendo acessível aqui por ninguém, mas foi porque eu esqueci de colocar uma associação entre o funcionário. E aí, olha só, como eu identifiquei isso? Vejam só que bacana, para vocês verem a grande vantagem de se documentar caso de uso. Por quê? Eu vi que nesse caso de uso, de manter cliente, que o ator principal é funcionário. Mas no meu diagrama, esse caso de uso não está sendo executado, não está tendo associação com funcionário. Então, eu já identifiquei uma falha. Então, vejam só que bacana. Quando a gente está documentando essas coisas, a gente consegue identificar falhas ou aberturas para erros dentro da nossa modelagem. Foi exatamente o que eu fiz aqui agora, certo? Uma coisa que ficou faltando. Então, beleza. Então, vou corrigir isso aqui, certo? Não se preocupem. E aí, bora lá. Quando eu for manter os dados do meu cliente, for atualizá-los, enfim, é algo que é executado pelo meu funcionário. Não existem atores secundários, porque eu, como cliente, não posso ir lá e atualizar esses meus dados de uma forma direta, até porque acho que são dados mais críticos, beleza? Eu sei que na realidade tem essa possibilidade de atualizar nossos dados cadastrais, mas eu acho que no livro isso aqui estava descrevendo algo mais crítico, beleza? Então por isso que a gente não tem um ator secundário. Mas a gente poderia expandir isso. O nosso cliente também poderia atualizar os seus dados. Não poderia? Sim, poderia, certo? É algo que reflete a vida real. A gente tem essa possibilidade de como o cliente atualizar os nossos dados cadastrais. Beleza? Então bora lá. O que esse caso de uso vai fazer? Aqui o resumo dele. Ele vai descrever as possíveis atividades de manutenção do cadastro de clientes, ou seja, permite incluir, alterar ou consultar clientes. Um cliente não pode ser excluído apenas tornando-o inativo, certo? Não, o cliente não pode ser excluído, apenas pode ser tornado inativo, certo? É aquele negócio que eu tinha falado para vocês, que eu não sabia que você não pode excluir o cadastro de um cliente, você pode torná-lo inativo. Ah, beleza, entendi porque isso aqui tá tão. Porque isso aqui só é relacionado ao funcionário, porque realmente é uma funcionalidade crítica. Mas eu poderia também adicionar lá no meu diagrama de caso de uso um caso de uso que permitisse que o meu próprio cliente atualizasse seus dados cadastrais, certo? Aqui o que eu estou fazendo é que esse caso de uso ele pode incluir um novo cliente, pode alterar, pode consultar,
certo? E pode remover e pode torná-lo inativo, certo? Já que o cadastro de um cliente não pode ser excluído do banco, certo? Beleza. Existe alguma pré-condição e alguma pós-condição para execução desse meu caso de uso? Não. Não existe algo que previamente precisa ser satisfeito, nem algo que vai ter que ser executado após a execução desse meu caso de uso. Beleza? Então, esse campo aqui fica o quê? Em branco. Vamos ver aqui o meu fluxo principal. No meu fluxo principal, eu vou precisar que o ator, no caso o meu funcionário, informe o CPF ou CNPJ, certo? Do cliente que ele vai atualizar o seu cadastro de alguma forma. E aí o meu sistema consulta pelo CPF, CNPJ. Se já houver o cliente cadastrado com CPF ou CNPJ, ele apresenta os seus dados, certo? Aqui vai ter uma busca no banco de dados por trás, e o nosso sistema vai refletir o resultado dessa busca, certo? E aí, olha só, se necessário, certo? Se o meu ator, o meu funcionário, precisar alterar ou inserir dados, ele vai fazer isso, certo? Cota aqui, ó. Se necessário, ele altera ou insere dados. E aí, se necessário, se tiver ocorrido alguma alteração ou inserção de dados, o meu sistema faz o quê? Grava essas atualizações, beleza? Então, esses são 5 passos que eu executo. Informo o CPF, eu como funcionário, vou lá no sistema, informo meu CPF, o CPF do cliente ou o CNPJ do cliente, certo? E aí o meu banco de dados busca esse cliente através do CPF ou CNPJ, informa, apresenta os dados desse cliente, se ele já existir, e aí eu posso alterar, inserir coisas, e aí, se necessário, o meu sistema grava essas atualizações, beleza? Quais são as restrições e validações que existem aqui? O meu CPF e o CNPJ precisam ser validados, ou seja, isso aqui é uma restrição, já que se eu vou fazer uma busca no banco de dados, é mais econômico que eu valide esse CPF e o CNPJ antes de concluir essa busca, certo? Porque se eu for o processo de busca no banco de dados, por si já é um processo bem, ixi, agora fugiu o termo, mas bem gastoso, digamos assim, bem custoso, pronto, bem custoso, certo? Por quê? Vai ter uma busca no banco de dados, a gente sabe que o banco de dados de um banco, de um sistema bancário, é gigantesco, né? Então, se eu for pesquisar nesse banco de dados, for consumir recursos computacionais e pesquisar um CNPJ ou um CPF inválido, então eu vou estar tendo trabalho em vão. Então, aqui, nessa restrição, estou restringindo que, quando eu for realizar essa busca, eu tenha o meu CPF e o meu CNPJ validados. Beleza? De forma que eu consiga realizar essa busca já sabendo que eu vou encontrar algum cliente e um CNPJ. Beleza? Vamos lá. Eu também preciso que os campos nome, endereço e data de nascimento sejam obrigatórios. Ou seja, aqui já é uma coisa relacionada a um aspecto mais detalhatório, coisas relacionadas mais à programação, enfim, do meu sistema. Então, o nome, o endereço e a data de nascimento são dados obrigatórios. Então, se eu vou estar atualizando o cadastro do cliente e eu vou lá e apago, por exemplo, o seu nome e tento salvar isso, o meu sistema deve impedir que eu salve. Por quê? O campo nome, ele é o quê? De caráter obrigatório. Se é de caráter obrigatório, então obrigatoriamente ele deve estar presente. Beleza? E aí não existem, ou não consegui pensar aqui, algum fluxo alternativo de exceção. Claro, existem, só que aqui nesse momento eu não consegui pensar quando eu estava elaborando. E aí, se vocês tiverem algum outro em mente, vocês podem pensar a respeito deles aqui. Beleza? Bora lá. Quinto caso de uso que eu estou apresentando, o de emitir saldo. E esse caso de uso de emitir saldo não é especializado, é executado pelo meu cliente, não é executado secundariamente por outro ator. E o que ele faz? Eu vou descrever os passos necessários para um cliente obter o saldo referente a uma determinada conta. Existe alguma pré-condição e pós-condições? Não, nesse contexto aqui não. Qual é o meu fluxo principal? Meu cliente informa o número da conta, meu sistema verifica a existência. Se essa conta existir, ele solicita a senha, meu cliente informa a senha, meu sistema verifica se a senha está correta e ele emite o saldo.
Esse é o fluxo mais bonitinho que eu quero que seja executado. Mas, em relação a esse fluxo principal, existem restrições. Que restrições são essas? Eu preciso que a minha conta exista e esteja ativa, certo? Já que se eu vou emitir o saldo, então essa conta precisa existir e precisa estar ativa, beleza? Outro ponto, a senha também precisa estar correta. Então aqui são duas restrições para a execução desse meu fluxo principal. A conta tem que existir e estar ativa e a minha senha tem que estar correta, beleza? Existe algum fluxo alternativo, algum caminho alternativo que eu possa executar rumo à emissão do saldo? Não consegui pensar. Se existe, poderia estar descrito aqui, beleza? Mas aqui nós temos dois fluxos de exceção. Quais são? A minha conta não foi encontrada, ou seja, meu cliente informou o número da conta inexistente, certo? Ou informou da forma errada, enfim. E aí o que o meu sistema faz? Ele comunica ao cliente que o número da conta formal não foi encontrado, certo? Então, quando isso aqui ocorrer, certo? O meu sistema comunica ao cliente e aí, se eu estou querendo emitir o saldo e o meu sistema não conseguir encontrar nenhuma conta, então isso é um impedimento. Se é um impedimento, é uma exceção, certo? E aí é o que ocorre. E aqui tem os passos descritos. Outro impedimento que pode ocorrer na execução desse meu caso de uso. Eu posso ter uma senha inválida. Meu cliente informou uma senha inválida. Se ele formou uma senha inválida, o que o meu sistema faz? Comunica ao cliente que a senha fornecida não combina com a senha da conta, certo? Então, se eu vou tentar emitir um saldo e eu informei uma senha inválida, então não vou conseguir emitir saldo. Não cheguei ao meu objetivo. Se eu não cheguei ao meu objetivo, estou no fluxo de exceção. E esse fluxo de exceção é esse, em que a senha é inválida. Beleza? Bora lá. Nosso sexto caso de uso. Pode ser executado pelo cliente, não é herdado, certo? Não é um caso de especializado, desculpe. Não possui atores secundários. O que ele faz? Descreve os passos necessários para um cliente obter o extrato referente a determinada conta em determinado período, certo? Quero emitir o extrato da minha conta. E aí eu não tenho, na verdade, pré-condições e pós-condições, certo? Os campos aqui estão vazios. E aí vamos ver aqui o fluxo principal para entender como isso ocorre. Meu cliente informa o número da conta, meu sistema verifica se a conta existe e está ativa, solicita a senha, informa a senha, verifica se a senha está correta. Ok. Aqui bem similar ao anterior. Agora, novidade. Se eu estou querendo emitir um extrato é pautado em períodos, certo? Se eu quero emitir o extrato da minha conta bancária nos 2 últimos meses, novembro e outubro, certo? Outubro e o mês anterior, por exemplo. Então, eu informo esses períodos, certo, para o meu sistema. Meu sistema solicitar períodos. O meu usuário informou o período inicial e o período final do extrato. E aí o meu sistema faz o quê? Lista os movimentos da conta dentro do período informado, certo? Se eu quero desde o dia 1º de outubro até hoje, que é dia o quê? 5, né? Pronto, até hoje que é dia 5 de outubro, então eu vou ter esse período inicial, 1º de outubro, período final, 5 de novembro, e o meu sistema emite o extrato de todos os movimentos. Ok? Pronto. Quais são as restrições e validações envoltas nisso? A minha conta precisa existir e estar ativa, certo? Que a gente viu no caso anterior. A senha da minha conta precisa estar correta, certo? Já que eu vou precisar informar a senha. E aqui eu tenho outra coisa, ó. Os períodos precisam estar corretos e o período inicial não pode ser maior do que o período final, certo? Ou seja, se eu vou estar informando um período, eu não posso dizer que o meu período inicial é 5 de novembro, o meu período final é 1º de outubro, não. São duas datas erradas. Eu poderia fazer isso se fosse de um ano, né? Mas teria que ser um ano anterior, beleza? Tipo, desde o dia 5 de novembro de 2019 até o dia 1º de outubro de 2020. Não, mas de qualquer forma, não estaria estabelecendo essa condição, desculpa, pensei bobagem. Mas o que eu quero dizer é que a data inicial não pode ser maior do que a data final, certo? Já que a gente vai estar pegando esse período. Então, isso aqui é uma restrição, beleza? Os períodos precisam estar corretos e o período inicial não pode ser maior do que o período final. Ótimo. Não tem um fluxo alternativo, um caminho alternativo que me leve à execução desse caso de uso, mas eu tenho uma restrição.
Que restrição é essa? O que me impede de executar esse caso de uso? Se o meu cliente informar períodos inválidos. Ou seja, se ele formou um período inválido, eu informo para o meu cliente que as datas fornecidas são o quê? Inválidas. Ótimo, isso mesmo, tá? O que eu poderia ter mais aqui de fluxo de exceção? Poderia ter os mesmos casos que eu trouxe aqui, ó. A conta não foi encontrada ou assim válida, certo? Eu poderia repetir esses camaradas aqui embaixo como outros fluxos de exceção, certo? Beleza, vamos aqui para o nosso sétimo, já estou acabando, gente. Realizar o depósito. Realizar o depósito não é um caso de uso especializado, mas é um caso de uso executado pelo cliente e um funcionário. E aí eu vou descrever os passos necessários para o cliente depositar algum valor em determinada conta. Não existe pré-condição nem pós-condições a isso. E aí o fluxo principal está aqui. Fluxo principal. O meu ator, ou seja, eu como cliente, informo o número da conta. Meu sistema verifica se a conta existe. O meu ator fornece o valor a ser depositado, já que eu vou estar fazendo o depósito. E o meu cliente executa o caso de uso, registrar movimento, certo? Já que eu estou fazendo um movimento bancário, então esse movimento bancário precisa ser registrado, certo? E aqui, para esse caso, eu supus que nós temos uma restrição. Que restrição é essa? Que a conta precisa existir e estar ativa. Não posso fazer um depósito para uma conta que se enquadra que não se enquadra nesse quesito, que ela não exista ou que ela não esteja ativa, certo? E aí tem aqui fluxo, não pensei em nenhum fluxo alternativo, poderia ter colocado aqui, por exemplo, um fluxo de exceção, conta não encontrada, certo? E aí eu teria exatamente esse espaço aqui, ó, conta não encontrada, e aí o meu sistema comunica ao cliente que o número da conta formada não foi encontrado, beleza? Ou que a conta está inativa e poderia ser outro fluxo de exceção, enfim. Vejam só que legal, a gente sempre pode expandir. Quando a gente está analisando essas documentações, a gente sempre consegue pensar em coisas além. Então, por isso que é importante que, quando vocês fizerem a documentação de vocês sempre vão revisando elas. Porque vejam só, quando eu fiz isso aqui, eu não tinha pensado nesses fluxos de exceção, mas aqui apresentando para vocês, suas ideias vêm à mente, e eu vejo, poxa, eu poderia ter colocado isso para deixar mais robusto para os alunos, beleza? Gente, se tiver um barulho aí no fundo, vizinho aqui que está fazendo a reforma na casa. Desculpem. Então, beleza. Nosso oitavo caso de uso aqui, realizar saque. Quem executa? Cliente. Não tem atores secundários. E o que esse caso de uso vai fazer? Eu descrevo os passos necessários para o cliente sacar algum valor de uma determinada conta. Não tenho pré-condições nem pós-condições, mas eu tenho um fluxo principal aqui que deve ser levado em consideração. O que esse meu fluxo principal diz? Que o meu usuário, o meu cliente, ele vai começar informando o número da conta, meu sistema verifica se a conta existe, solicita a senha, meu cliente informa a senha, meu sistema verifica se a senha está correta, o meu usuário informa o valor a ser retirado, quanto eu quero retirar da minha conta, certo? Se o valor solicitado for válido, o meu cliente, o meu sistema, certo? O meu caixa eletrônico, vai entregar essa importância ao cliente. E aí eu executo o caso de uso registrar movimento, ou seja, houve um movimento financeiro, ele vai ser registrado. Beleza? Pronto. Restrições e validações. A conta precisa existir e a conta precisa estar ativa. Pronto. Vamos voltar aqui para o nosso fluxo principal, gente. Olha só que legal. Eu coloquei aqui que no passo 7, o valor solicitado tem que ser o quê? Válido. Então, se eu estou conseguindo pensar nisso, que o valor solicitado tem que ser válido, então eu consigo ter fluxos alternativos para isso, certo? Ou um fluxo de exceção. Que fluxos alternativos seriam esses? Bora lá. Se eu estou numa conta comum, uma conta poupança, certo? Então, olha só. Se o meu valor solicitado ele for igual ou menor ao saldo da conta, então eu vou sacar um valor. Até porque eu não posso sacar um valor que extrapole o meu saldo, certo? Eu não posso fazer isso dentro de um contexto. Que contexto é esse? Da minha conta comum ou da minha conta poupança. Então a gente tem aqui, ó, se o valor solicitado for igual ou menor que o saldo da conta, então saco o valor, porque esse aqui vai ser um valor válido. Olha só que legal. Dentro de um fluxo alternativo, eu também posso ter restrições e validações. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, certo? E qual é a restrição que eu consigo aqui pensar? O valor a ser retirado precisa ser igual ou menor que o saldo da conta. Ou seja, isso aqui é algo que restringe
essa execução. Beleza? Pronto. Então, conta comum e conta poupança só posso sacar se eu tiver esse valor. Beleza? Ou se eu tiver menos do que, ou se eu tiver mais do que o valor que eu quero sacar. Certo? Tenho R$100 na conta, quero sacar 70, eu consigo. Tenho R$100 na conta, quero sacar R$100, consigo. Tenho R$100 na conta, quero sacar 110, não consigo. Certo? Beleza. Vamos agora aqui analisar o nosso outro fluxo alternativo, ou seja, um fluxo, um caminho diferente que nos permite chegar ao nosso objetivo. Que caminho diferente é esse? Se o valor solicitado ele for igual ou menor que o saldo da conta somado ao limite. Já que não é uma conta especial, a conta especial ela não possui um limite, certo? Ou seja, o quanto além do valor que eu tenho, o meu usuário pode sacar? Sim. Então é isso aqui que eu estou dizendo. Ó. O meu usuário ele pode sacar desde que esse valor solicitado ele seja igual ou menor ao saldo da conta acrescido do limite. Se a minha conta tem R$100, eu quero sacar 110 e o meu limite é mais R$10, além do valor que eu tenho, então eu consigo sacar. Eu saco e vou ficar devendo R$10 para o banco. Beleza? Isso é uma característica da conta especial. E aí tem essa restrição. O valor a ser retirado tem que ser igual ou menor que o saldo da conta somado ao seu limite. Certo? Não posso, por exemplo, sacar 120, sendo que o meu saldo de R$100 acrescido do limite dá 110. Se eu estou querendo sacar 120, então isso extrapola o meu saldo acrescido do seu limite. Então não posso executar. Não posso sacar. Beleza? Pronto, bora lá. Um fluxo de exceção, algo que vai me impedir de executar esse caso de uso. Qual seria? Saldo insuficiente. Sim, se eu quero sacar e eu não tenho dinheiro na minha conta, ou se o valor que eu estou querendo sacar for superior ao que é me permitido, certo? Então, o meu sistema vai emitir uma mensagem informando que o saldo é insuficiente e aí recusa esse pedido, beleza? Então, isso aqui é um fluxo de exceção, algo que vai me impedir de alcançar o meu objetivo, certo? Pronto. E aí aqui o nosso último caso de uso descrito é o caso de realizar movimento, registrar movimento, desculpem, certo? Vou corrigir isso aqui também. E aí eu vou descrever aqui os passos necessários para registrar um movimento referente a um saque ou um depósito, certo? E nota aqui também que eu deixei um errinho, e que eu percebi aqui agora que eu tenho um ator principal, só que esse caso de registrar movimento não é executado por ninguém, é algo executado pelo meu sistema, certo? Então, vou retirar isso aqui também. Então, olha só, mais uma vez, quando a gente faz essa análise da nossa documentação, a gente consegue ver esses errinhos que passam batidos, certo? Então, beleza. Vou retirar isso aqui, que o meu cliente não pode registrar o movimento, isso é algo relacionado ao meu sistema. E também vou mudar isso aqui, que eu coloquei realizar o movimento, na verdade, registrar. Ótimo. O que ocorre por trás? O meu sistema é o único que vai estar executando. E aí, o meu sistema ele recebe o número da conta movimentada, o tipo do movimento, se é depósito ou saque, a data e o valor. E aí registra esse movimento, salva lá no banco de dados. E aí não tem nenhuma restrição. Também não tem pré-condição e pós-condição. Também não tem fluxo alternativo nem fluxo de exceção, certo? É algo somente executado pelo meu sistema. Ele recebe esses parâmetros, ó, recebe o número da conta movimentada, tipo do movimento, data e valor. E aí registra esse movimento no banco de dados. Beleza? É isso que ocorre. Ótimo. Então, falei aqui bastante, mostrei para vocês esse nosso documento de casos de uso, certo? E vamos aqui para as nossas conclusões. Nós vimos hoje como vocês documentam casos de uso de uma maneira formal, certo? E a gente teve um maior entendimento dos campos que compõem essa estrutura do documento de casos de uso, certo? Essa estrutura mais formal. E também vimos que eu deixei coisas passarem batidas, e aí quando a gente faz essa reanálise do que a gente documentou, a gente consegue perceber coisas que ficaram abertas. Então, tenham em mente que não tomem tudo o que vocês fizeram como completamente certos, porque a gente sempre vai encontrar algum errinho, sempre vai encontrar alguma melhoria, igual eu encontrei aqui na minha aula, certo? Eu estudei pra caramba essa aula, pensei que não ia deixar nada passar batido, passou, e que bom que passou, porque vocês viram a relevância de sempre estarem estudando, revendo o que vocês fizeram, certo? Seus projetos, beleza? Por isso
etapa de análise é tão importante. E aí são coisas que vocês vão realmente fazer na vida real. Vocês nunca vão entregar um sistema e vão deixar por ali. Pronto, entreguei aquilo, eu não vou mais utilizá-lo. Não, vocês sempre vão estar revendo os artefatos, documentais que vocês produziram, certo? É algo que realmente ocorre na vida real. Beleza. Então, aqui para a elaboração dessa aula, eu continuei utilizando o livro ML2, certo? Peguei os aspectos que trouxe aqui de lá. E aí é isso, gente. Agradeço pela atenção. E antes de vocês irem, deixa eu só mostrar aqui uma coisa legal. Para o milestone de vocês, certo? Já que eu disse que a gente só vai ter um milestone por conta do tempo. Então, eu vou passar dois exemplos de sistema para vocês, certo? E aí vocês vão utilizar esse modelinho aqui, ó, o modelo do diagrama de caso de uso, beleza? É algo que é realmente utilizado por várias empresas, certo? Foi até a professora Jarbelli que me forneceu. E aí vocês vão utilizar esse camaradinho aqui, certo? Vou abrir a tarefa lá no Cigar e vou passar o link desse arquivo para vocês utilizarem, beleza? E aí, tudo que a gente mostrou aqui, ó, na nossa aula, que são essas tabelinhas, elas vão estar contidas nesse documento, que é o que vocês vão fazer para obter a nota da primeira unidade. E aí, olha só, é muito fácil, não tem dificuldade não. Vocês vão fazer uma introdução, vão estabelecer objetivos, público-alvo, glossário, que, tipo assim, relacionados a esse documento, certo? Esse campo de prioridades aqui, não precisa se preocupar, isso aqui já é padrão, beleza? E aí vocês vão também colocar referências, se tiveram, consultar alguma delas. Opa! E aí deixa eu descer aqui. E aí vamos lá. Vocês vão listar os atores envolvidos nos sistemas que eu vou citar como exemplo, certo? E aí vocês também vão fazer o diagrama de casos de uso de vocês, certo? Que no caso é isso aqui. Isso, vão ter esse camaradinho aqui, certo? Eu quero que vocês adicionem no documento de vocês, beleza? Adicionam ele, e aí vocês começam a descrever cada caso de uso. E aí já está aqui exatamente a estrutura que vocês vão utilizar. A estrutura que hoje eu apresentei para vocês, beleza? E aí vocês vão fazendo isso descrevendo cada caso de uso, ok? Pronto. Eu não sei se vocês viram a notícia que eu coloquei no Cigar, mas se não tiverem visto, eu peço que vejam, porque ela tem um link que leva para uma planilha para vocês listarem o nome das equipes, das duplas, certo? E aí vocês colocam o nome da dupla de vocês para que quando eu for corrigir e dar nota, eu saiba quem está fazendo dupla com quem, beleza? E aí perguntaram aqui se essa aula vai estar no canal, sim. Eu vi que você falou que sua aula caiu, não se preocupe. Quando acabar aqui, eu já vou postar ela no YouTube e aí você pode revisar o que você não viu, beleza? Não se preocupe não. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Se algo não ficou tão claro, aproveita esse momento aí para perguntar. Se tudo tiver ficado claro, então vocês estão liberados, beleza? Então, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Aqui até agora não mandaram. Tá tudo ok? Pronto. Valeu, Jaime. Obrigado aí pelo elogio. Então, valeu, gente. Se cuidem aí. E amanhã eu abro a tarefinha de vocês. Beleza? Para vocês fazerem esse primeiro milestone. Não se preocupem, ó, vai ser legal. Já vou dando um spoiler aqui. Vão ser dois sistemas bacanas. Um sistema de veterinária e um sistema de hotelaria. E vocês vão... Como vocês estão em dupla, né? Então vocês vão poder fazer isso de uma forma bem bacana. Não se preocupem, não são muitas funcionalidades. São as coisas bacanas. Vocês vão conseguir fazer uma boa. Beleza? Então é isso, gente. Abração e até amanhã. Falou. Valeu.